Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o PROCON do lojista. PROCON do lojista. PROCON do lojista não existe. PROCON do lojista não existe. O PROCON do lojista é uma invenção, uma dúvida de um cliente que ficou indignado com as más práticas de um consumidor, de uma má fé de um consumidor, que chegou até mim indignado e perguntou: mas e o PROCON do lojista? Quem defende o lojista? Bem, não existe nenhum PROCON do lojista. O PROCON é uma entidade que foi criada para defender os consumidores das más práticas dos lojistas. Mas não existe uma entidade de defesa dos lojistas específica. Então, o lojista prejudicado, ele tem que acionar as entidades normais para a defesa de quaisquer direitos. O PROCON é uma fundação estadual, criada por lei estadual, visando proteger os direitos do consumidor. E ela foi criada com base no Código de Defesa do Consumidor, que desenvolveu um sistema nacional de defesa do consumidor. Olha só a encrenca que vocês arrumaram para vocês, né? Ou seja, o consumidor ele está empoderado por toda uma legislação. Então, quem protege o lojista? Vocês mesmos. Vocês têm que buscar e prevenir, né, eventuais problemas antes que eles aconteçam. Como que se faz a prevenção de problemas no e-commerce, na venda de serviço online? Você simplesmente realizando um contrato, né, o contrato com esses consumidores de forma a regulamentar os direitos que eles adquiriram pelo Código de Defesa do Consumidor. Os termos de uso são os seus contratos. Eles visam regulamentar aqueles direitos que são concedidos. E esse contrato não pode ser abusivo, senão o juiz ele pode considerar qualquer cláusula ali naquele contrato abusivo, mas se ele for razoável, ele vai ser aplicado. Não vai existir nenhuma abusividade nessas cláusulas contratuais. Todas as demais leis protegem os lojistas. O Código Civil, o direito criminal, prevenindo o estelionato, fraudes e toda sorte de maus feitos pelos consumidores. Então, ele deve invocar as leis ordinárias em sua defesa, né? Além do contrato com o consumidor. Então, tem que existir esse contrato. Daí a importância de vocês registrarem esse contrato no cartório de títulos e documentos, de forma que você simplesmente não faça um print da tela do computador e você apresente ao juiz. O juiz não vai considerar esse contrato, ele tem que ser registrado, né? E você vai ter que apontar que aquela cláusula que você está impondo, por exemplo, a forma do exercício do direito de arrependimento, está ali prevista no termo de uso. O contrato ele visa não somente regulamentar a questão, a questão do consumo, a contratação do serviço, mas também de forma a prevenir eventuais questionamentos pelo consumidor. Então, você vai poder alegar que você está simplesmente aplicando o que está disposto no termo de uso que o consumidor aderiu no momento da aquisição daquele produto ou serviço. O contrato ele forma a lei entre as partes e ele tem que ser respeitado pelo juiz. Obviamente, ele não pode dispor sobre nada que contraria o Código de Defesa do Consumidor ou as demais leis.
mas ele pode regulamentar a forma do exercício dos direitos. Então, repetindo, prevenir é melhor que remediar. Cabe ao lojista as cautelas necessárias. Podemos fazer uma analogia aqui. O proprietário de um imóvel que tem que se resguardar e se preocupar com o contrato de locação. Porque a lei do inquilinato protege o inquilino. Então, da mesma forma, o lojista tem que se preocupar com o contrato e não o contrário. O consumidor ele pode comprar tranquilo que a legislação protege. Tem PROCON, tem órgãos, entidades, Ministério Público do Consumidor. Agora, o lojista tem que se preocupar com o contrato, não o contrário. E aí eu lhe aponto, mas em caso de má fé do consumidor, isso acontece o tempo todo, né? O lojista ele pode encarar, né? Então ele tem que prever que existe uma perda razoável, ele pode estipular dentro do preço dele que ele vai ocorrer alguma perda, né? Ele pode ter alguma perda, mas, por exemplo, em questões graves, ele pode acionar a delegacia. Obviamente, a delegacia ela não está preparada em todos os lugares do país para coibir esse tipo de crime eletrônico. Hackers, consumidores mal intencionados, utilizam cadastros falsos. Então, cabe ao lojista também se resguardar. Por exemplo, não vejo nenhum problema de limitar o crédito de aquisição de produtos e serviços. Então você pode determinar um limite para a compra, pelo menos para a primeira compra daquele consumidor, para que o prejuízo não seja tão grande. Não vejo nenhum problema. Muito embora existe uma disposição no Código de Defesa do Consumidor que dispõe que é vedado ao fornecedor de serviço ou produto, considerando uma prática abusiva, recusar a venda de bens e prestação de serviço diretamente quem disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Será que você pode recusar a compra, a venda? O consumidor entra no seu site e compra R$5.000. Você é obrigado a aceitar? Não, não é obrigado a aceitar. Não é obrigado a aceitar, porque esse valor é uma situação de anormalidade. Não é uma compra normal, não é uma compra comum. É um montante considerável, então está dentro do limite da razoabilidade você negar essa aquisição dessa compra. Então, em situações de anormalidade, você pode colocar, por exemplo, no contrato que você restringe, você se resguarda o direito de restringir a aquisição de produtos e serviços em situações de anormalidade, problemas de cadastro, por exemplo. Então, nada impede que você crie, você contrate mecanismos de consulta, de cadastro, limitações de compra, cada vez mais sofisticados, de forma de você se resguardar. É o caso do lojista físico que coloca alarme em cada produto, por exemplo. Então você tem o direito de se resguardar. Então, vamos lá. Não existe PROCON para lojista. Quem tem que se resguardar são vocês mesmos, acionando as autoridades. Tem algumas situações que não vale a pena denunciar. É o caso de você assumir a perda, né? Ou, em determinados casos, você pode acionar a delegacia, mas a questão não existe flagrante. Se não existe flagrante, o que você vai fazer? A maioria das delegacias está aparelhada para coibir pessoas que são pegas em flagrante cometendo delitos. Mas no caso do comércio eletrônico, dificilmente vai existir o flagrante. Então, tem que ser instalado um processo de investigação, tudo, para apuração da autoria. Tudo isso é complicado. Custa, você tem que colocar um advogado para acompanhar o caso como vítima, enfim. Tem que ver se
existe interesse jurídico de apurar essa infração. O melhor realmente é prevenir, porque não há PROCON para lojista. Então, por exemplo, você pode até pedir o ressarcimento do dano, né, de uma compra. Muitas vezes você faz o ressarcimento do dinheiro, mas não recebe o produto, ou você faz o cliente cancela a compra com o produto em mãos. E aí, como faz? Em caso de microempresas, você pode acionar o juizado especial, cível, pode acionar o SPC Serasa, negativar o nome da pessoa. Você pode ingressar contra a pessoa na justiça cível ou até no âmbito criminal, como estelionato, fraude. Tem que ver se vale a pena tudo isso, se isso vai realmente compensar a energia e o gasto com o advogado. Melhor realmente é prevenir, de repente, eventualmente você tratar como perda. Então, além disso, para você fazer tudo isso, você tem que estar escorado em documentação bem ajustada, bem arrumada. Senão, esse consumidor se sentir lesado, prejudicado, você não tiver provas para imputar esse consumidor, ele pode acionar você por perdas e danos. E um dano moral que estava estimado em torno de R$1.000, R$2.000 por um problema específico pode ser levado a R$8.000 a R$15.000 em caso de SPC Serasa. Se você denunciar esse cliente por estelionato e perder esse processo criminal, você pode ser acionado por perdas e danos. O risco é bem maior. Então eu não vejo as grandes empresas sequer colocando o nome dos consumidores no SPC Serasa. Nem as grandes empresas estão fazendo isso pelo risco de reverterem contra elas indenizações por danos morais enormes, enfim. Então você tem mais que assumir isso, de certa forma, como perda, ou realmente, em casos muito graves, ter toda a documentação na mão e acionar a justiça. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.